Desde quando você nasceu até hoje, Lembrei. quando você pensa em 3 momentos mágicos, o que vem na tua cabeça? O primeiro, Zé, eu vou um pouquinho de trás para frente, foi quando eu dei a primeira casa para minha mãe. Uau. Esse para mim é mágico. Eu lembro da alegria dela quando ela entrou naquela casa que eu reformei, um jardim lindo com uma fonte de água no meio, uma sala com uma visão de vidro muito bonita acessando todo o interior da casa, 2 pavimentos, uma cozinha planejada maravilhosa, uma churrasqueira no fundo. Tudo aquilo que ela sonhou dar para mim, eu pude proporcionar para ela na velhice dela. Esse, para mim, é o primeiro momento mágico. Isso tem mais ou menos quanto tempo? Isso aconteceu em meados de 2001. Foi quando eu consegui um contrato profissional que me desse a condição de comprar uma casa para minha mãe. É bem verdade que naquela época eu estava no meu primeiro ano, no primeiro para o segundo ano como profissional. Eu comprei essa casa parcelado, ainda não recebia um salário importante, mas estava caminhando para isso. Mas o suficiente para poder dar uma casa para minha mãe. Após esse ano de 2001, eu comecei a planejar já a minha vida e o meu casamento, mas esse momento para mim foi marcante. O segundo foi o primeiro gol como profissional, que foi o que possibilitou eu ser o que eu sou hoje. Para mim foi 20 anos de processo intenso, duro, na zona norte de São Paulo, num bairro simples, pobre, com todas as dificuldades. Chegar numa sexta-feira e eu vou lançar um livro que eu vou falar aqui para você, chamado 72 Horas. 72 horas. Que ele vai contar o que aconteceu da sexta para o domingo, que para mim mudou a história da minha vida. Graças a esse gol do domingo, eu consegui me tornar o que eu sou hoje. Porque eu me preparei 20 anos sonhando, me aprimorando, me aperfeiçoando, sonhando dentro disso e acreditando que um dia as coisas iriam mudar. Quando chegou na sexta-feira, eu fui treinar com o profissional. Na categoria de base, o momento mais importante para nós é quando a gente chega no profissional ou quando a gente treina contra o profissional. Por quê? Porque o treinador do profissional, ele vai observar todos os atletas da categoria de base se algum tem potencial para estar nos profissionais. Eu já estava com 20 anos, o meu último ano como juniores, e na minha época era muito mais difícil também, né? Nunca foi fácil. Na minha época se esperava até os 20 anos para promover ou não o atleta. Eu já estava com 20 e eu falei, bom, eu não posso perder essa oportunidade. Quando eu fui treinar com um profissional, eu realmente fiz o melhor treino naquele dia. O que possibilitou que o treinador me olhasse e falasse assim, poxa, onde é que você estava? Que eu nunca te vi. Eu estava numa viagem com os juniores na Espanha, tinha sido o melhor jogador do campeonato, saímos da Espanha, fomos para Portugal, porque a portuguesa queria vender atletas e essas competições possibilitavam isso, era uma grande vitrine. E aí de Portugal, quando eu volto, eu fui treinar com o profissional. E aí eu fiz o treino, fiz um dos gols que eu considero um dos mais bonitos da minha carreira, que não foram registrados. Olha. E o treinador me tirou e falou assim, eu preciso de você para o jogo de domingo. Eu falei, não dá. Mas como não dá? Eu falei, não sou profissional. Ele falou, sai do treino. Foi bater um contrato profissional de trabalho, registrou e falou assim, amanhã você vem, vai concentrar e você se prepara para domingo. 72 horas. Gente, que lindo. No sábado, eu estava no melhor hotel. Mudou a vida. Comendo as melhores comidas. E falando assim, não acredito que eu estou aqui dentro. E aí chegou a notícia, Ricardo, deu tudo certo, contrato registrado, amanhã você vai se prepara porque você vai para a arena.
Na portuguesa? Na portuguesa. Na portuguesa. Falei, maravilha. No domingo, estava lá, vendo o estádio cheio, familiares na arquibancada, amigos na arquibancada, e aí a oportunidade veio. Eu entrei no jogo no segundo tempo, a primeira bola que eu toco, eu faço gol. Ai, só Jesus da causa. A gente ganha o jogo por 1-0, Zé. Gol meu. Ai. Aí a vida fez assim, ó. Vup. E decolei. O que um gol faz na vida de uma pessoa? Exato. Esse, para mim, foi o segundo momento. Momento mágico. O terceiro, o nascimento do meu filho. Isso, para mim, me marcou. Nós estávamos na Espanha e eu estava vestido com o terno. Nós iríamos sair para uma viagem a Barcelona. Eu estava no Valência e a Débora estava grávida e ela, de repente, falou assim, ai, acho que estourou minha bolsa. Eu falei, sério? Sério. Aí eu falei, bom, tem que ir para o hospital. Peguei o telefone, liguei para o clube e falei com o diretor, falei, fala para o treinador que eu não vou conseguir viajar porque eu tenho que acompanhar minha esposa. Ela não falava espanhol, eu já falava, porque a prática, a necessidade do dia a dia, e fui acompanhar ela. A Débora passou mais de 10 horas tentando um parto normal e ela não conseguiu. Era o primeiro filho, estava muito nervosa e eu estava ali do lado dela. Os médicos desistiram de um parto normal e fez cesárea. Quando eu vi o nascimento do meu filho, despertou em mim um outro sentimento ainda mais forte e poderoso, sentimento de filho. Não. Eu estava sendo pai, mas ao mesmo tempo despertou um sentimento de filho. Saí, peguei o telefone, liguei para minha mãe, dei a notícia para ela e falei assim, mãe, eu queria agradecer a Deus e a senhora por tudo que a senhora fez por mim. Todos esses anos de trabalho, todas as dificuldades que a senhora passou e os problemas de saúde que a senhora tem hoje, eu reconheço que a senhora dedicou todos esses anos para cuidar de mim e dos meus irmãos. Quero falar para a senhora que eu te amo muito e tudo que eu puder fazer pela senhora, eu vou fazer. O seu neto nasceu, ele está saudável, ele nasceu com 3 quilos, 470 quilos, com 49 centímetros. Uau. E ele está bem. E aí minha mãe chorou do outro lado, eu chorei com ela, e eu voltei para a sala para abraçar a Débora e ficar ali dando aquele apoio. Para mim, esse foi o terceiro momento assim, que marcou a minha vida. É o primeiro filho? O primeiro, o Anthony, sim. Eu tenho 4 filhos. Antes de eu conhecer a Débora, eu tive o Alisson, que é o meu primogênito, né? Que hoje ele mora comigo, vai fazer 23 anos em dezembro, e é um menino de um coração incrível, né? E eu não tive o acompanhamento, eu não estive próximo dele nesse processo. Eu estava na Espanha, estava em viagem, não era um relacionamento planejado, desejado, que a gente tinha sonhado com isso. Entretanto, ele é muito amado, hoje ele mora comigo, é muito querido e tem o meu coração. E eu presenciei o nascimento do Anthony, que para mim foi exatamente esse sentimento que despertou em mim. De filho. De filho, exatamente. Explodiu isso dentro de mim, né? E se você me permite, para mim teve um momento tão especial, que foi em 2013. A minha mãe, ela faleceu em dezembro de 2013. Tudo o que eu mais desejei, Zé, foi dar uma vida de rainha para ela. Porque eu vi toda a dificuldade que ela passou para cuidar de 6 filhos. Uau. Eu sou o caçula dentre eles. 3 homens e 3 mulheres. E eu vi as dificuldades da minha mãe. E eu vi as dificuldades dos meus pais. Perdi meu pai com 8 anos de idade. E a minha mãe decidiu ficar sozinha e cuidar dos filhos. E ela perdeu a saúde dela cuidando de nós. E eu queria mudar essa realidade e dar uma vida que ela merecia. E quando foi em dezembro de 2013, quando eu descobri a doença dela, e eu descobri lá nos Emirados Árabes, eu falei, mãe, amanhã a senhora chega aqui e a senhora vai ser tratada como uma rainha. Eu aluguei uma limusine, uma Hammer, coloquei a família dentro, coloquei flores, deixei tudo muito bonito, fui buscar minha mãe no aeroporto.
Quando ela entrou dentro do carro, viu o teto todo estrelado, viu aquilo tudo muito preparado, ela chorou e nós choramos e lembramos disso. Ela falou, filho, você conseguiu. Algo muito especial, né? Foi bem marcante. Então, para mim, eu tenho comigo que eu consegui, nesse período de vida e de profissão, dar uma vida de rainha para minha mãe. De tirar ela daquele contexto tão duro e colocar ela numa outra realidade. Nossa, que lindo. É. Uau!